Vamos lá, gente. Mais uma fábula. A gente já trabalhou com várias fábulas ao longo desse ano, né? Como você descreveria uma garça? Que características desse animal você pode citar? E um caranguejo? O que você pode dizer sobre ele? O que esses dois animais tão diferentes têm em comum, além de estarem juntos nessa fábula? Aliás, o que é uma fábula? Vocês lembram que fábula é uma história cujos personagens principais são animais e que trazem uma moral e ensinamento no final. A garça velha. Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem de uma lagoa de águas turvas muito rica em peixes. Mas o tempo corria e ela envelhecia. Seus músculos cada vez mais emperrados, os olhos cansados, com que dificuldade ela pescava. Estou mal de sorte, e se não topo com viveiro de peixes em águas bem límpidas, certamente que morrerei de fome. Já se foi o tempo feliz em que meus olhos penetrantes zombavam do turvo desta lagoa. E de pé, num pé só, o longo bico pendurado pôs-se a matutar naquilo até que lhe ocorreu uma ideia. Caranguejo, venha cá, disse ela a um caranguejo que tomava sol à porta do seu buraco. As ordens, que deseja? Avisar a você de uma coisa muito séria. A nossa lagoa está condenada. O dono das terras anda a convidar os vizinhos para assistirem ao seu esvaziamento e ao ajudarem a apanhar a peixaria toda. Veja que desgraça! Não vai escapar nenhum miserável guarô. O caranguejo arrepiou-se com a má notícia, entrou na água e foi contá-la aos peixes. Grande rebuliço, graúdos e pequeninos, todos começaram a pererecar as tontas sem saber como agir. E vieram para a beira da água. Senhora Dona Bico Longo, dê-nos um conselho, por favor, que nos livre da grande calamidade. Um conselho? E a matreira fingiu refletir, depois respondeu. Só vejo um caminho, é mudarem-se todos para o poço da Pedra Branca. Mudar-se? Como se não há ligação entre a lagoa e o poço? Isso é o de menos. Cá estou para resolver a dificuldade. Transporto a peixaria inteira no meu bico. Não havendo outro remédio, aceitaram os peixes aquele alvitre. E a garça os mudou a todos para o tal poço, que era um tanque de pedra pequenininho, de águas sempre límpidas, e onde ela sossegadamente poderia pescá-lo até o fim da vida. Moral da história. Ninguém acredite em conselho de inimigo. Monteiro Lobato. Bem, a gente está falando de uma garça, que no início da história era uma garça nova, né? Que vivia num lago. Com o passar do tempo, ela foi envelhecendo e aquele lago de águas turvas, turvas quer dizer escura, ela foi ficando cansada, ela não conseguia mais encontrar os peixes. E aí ela estava com medo de morrer de fome. Só que a garça era esperta, ela criou uma história onde dizia que o dono chamou o caranguejo, primeiro que estava lá no seu buraco, e na história contada por ela dizia que o dono daquelas terras iria vender, esvaziar o lago tirar todos os peixes e estava convidando todos os vizinhos para acompanharem isso, que era uma mentira. O que ela queria com isso? Já que ela não conseguia ver por causa dos seus olhos cansados naquela água turva, ela queria que os peixes ficassem num lugar visível para ela. Então ela criou essa mentira. Por isso diz, não acredite em conselho de inimigo. Por que inimigo? Porque a garça é um predador natural dos peixes, né? Ela se alimenta dos peixes. Só que eles ficaram assustados e caíram no golpe dela. O que ela ganha com isso? Como as águas eram límpidas, ela não teria dificuldade em encontrar o alimento e teria alimento até o fim da vida. Agora os peixes saíram de um lago seguro e foram para um tanque de águas límpidas, onde ficavam à mercê de outros predadores. Aí tá aqui. O primeiro parágrafo traz informações sobre um dos personagens. Quais as características do lugar onde ele vivia? No primeiro parágrafo está falando sobre a garça. Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem de uma lagoa de águas turvas muito rica em peixe.
Então, como era o local que ela vivia? Era uma lagoa de águas turvas muito rica em peixe. Como era a vida do personagem desse local? Não diz como era a vida, né? Mas era uma lagoa cheia de águas turvas, cheia de peixe. Então, assim, a garça não tinha nenhum predador para ela, então era tranquilo, não tinha ninguém querendo caçá-la, e ela tinha o seu alimento disponível. Que elemento complicador causou uma mudança naquela rotina? Olha, a garça envelheceu, né? E aí, o que era bom tornou-se difícil, porque ela não conseguia mais enxergar os peixes. Qual o sentido de águas turvas? Por que se tornaram um obstáculo para a garça com o passar do tempo? Águas turvas são águas escuras, águas barrentas. Torna-se um problema porque ela já não enxergava mais como antes. Que sentimento o personagem expressa na fala? Já se foi o tempo feliz em que meus olhos penetrantes zombavam do turvo desta água. E uma mistura de saudade com tristeza, porque ela estava envelhecendo e estava difícil para ela se alimentar. Qual o sentido de... no 6. Releia. E de pé num pé só, o longo bico pendurado, pôs-se a matutar naquilo que lhe ocorreu, até que lhe ocorreu uma ideia. Matutar. Quando a gente fica matutando uma coisa, a gente fica pensando, refletindo sobre aquela coisa. Volte ao texto e identifique a que se refere a palavra naquilo. O que ela estava pensando? Naquilo dela era o quê? Era o pensamento que ela ia morrer de fome. Caranguejo, venha cá, disse ela a um caranguejo que tomava sol à porta do seu buraco. Esse buraco era o buraco de quem? Do caranguejo ou da garça? Que efeito de sentido tem o uso do termo peixaria? Eu falo peixaria porque tinha um peixe ou tinham muitos peixes? Que animal você imagina ser um guaru? Em que você se baseou para responder? Bem, era uma lagoa onde viviam o quê? Nove. Que objetivo tinha a garça com seu plano? Ela não conseguia mais enxergar, não conseguia mais se alimentar porque não encontrava os peixes. Qual o objetivo dela? Ter comida disponível, né, de forma fácil. Qual foi a consequência da notícia para os habitantes da lagoa? Voltem lá no texto. Como é que os peixes ficaram? Como é que a lagoa ficou? O autor do texto, para evitar a repetição da palavra garça, referiu-se a ela com palavras diferentes. Quais? Que outras palavras você sugere? Vou falar uma e vocês vão procurar outra. Pelo menos duas ele colocou. Matreira, né? Mas ele usa uma outra palavra para falar dela. Outras palavras. A gente poderia usar ave, animal, pernalta, por causa do tamanho das pernas eu tô falando graça o tempo todo, é garça, tá, gente? Não havendo outro remédio, aceitaram os peixes daquele alvitre. O que é alvitre? Sossego, alimento, conselho ou alvoroço? Explique com suas palavras a moral da história. Primeiro, qual é a moral da história? Vamos repetir aqui. Ninguém acredite em conselho de inimigo. O que vocês podem entender isso? Se a pessoa é nossa inimiga, ela quer o nosso bem ou ela quer o nosso mal? Por que a gente vai aceitar o conselho de alguém que não é o nosso amigo, que não quer o nosso bem? Expliquem aí. E aí tem sempre aquela... Quando a gente localiza essas informações no texto, a estrutura da história. Situação inicial. Como é que era a situação inicial? Lá no primeiro parágrafo fala. Era uma garça, era um animal, né? Uma ave que vivia o quê? Triste, feliz. No início ela era jovem, então ela vivia como? Na lagoa. Qual foi o conflito? O que aconteceu que mudou a história toda? A garça de novo, Jesus. A garça envelheceu, né? E já não conseguia mais pescar como antes. Qual o clímax da história? Qual é o momento de maior tensão? Quando a garça inventa aquela história. Que foi qual história? História de que a lagoa seria esvaziada
e dá uma sugestão. E vocês vão colocar aí a sugestão que ela deu. Como termina a história? Os peixes acreditam na garça? Eles acreditam e ela faz o quê? Muda eles de lugar, né? E aí a garça passa a ter alimento para a vida toda. E aí a gente para por aqui e depois a gente continua. A gente está quase acabando de português.